Olá! O projeto Contação de Histórias do Norte do Paraná começou a ser gestado no ano de 2004. De lá para cá, tem se mantido como um espaço de reunião e estudos de professores e alunos do ensino fundamental, médio e superior. Contar histórias e memórias do Norte do Paraná é preciso, principalmente quando se trata das narrativas de trabalhadores e grupos minoritários. Desde 2005, o Contação já desenvolveu ações em vários municípios do Norte. Atualmente, 21 escolas participam do projeto nas cidades de Açaí, Carlópolis, Florestópolis, Ibiporã, Jardim Alegre, Londrina, Miraselva, Pitangueiras, 1º de Maio e Rolândia. Este projeto tornou-se possível porque os professores da rede básica ao ensino superior assumiram o compromisso de estudarem juntos, envolvendo seus alunos, fazendo entender que são sujeitos do seu processo de aprendizagem e da história. No ano de 2006, o projeto Contação já mostrava à comunidade os primeiros resultados. Agora, nós vamos ver entrevistas com componentes do projeto Contação, entre eles, professores, alunos e também orientadores do projeto. A professora Leilane, né, é uma das professoras que iniciaram o projeto Contação. Né? Você pode nos falar um pouco sobre o projeto? Tá, a minha atuação no projeto Contação começou no ano de 2004, quando a Secretaria de Educação do Paraná produziu um material para comemorar os 150 anos de emancipação do Estado. Esse material era constituído por mapas históricos e eles entraram em contato com a professora Regina pedindo apoio para que os professores ligados ao núcleo de Londrina e da região pudessem trabalhar com esse material em sala de aula. Então a professora Regina entrou em contato com alguns colegas do departamento e também com alunos que tinham acabado de se formar em História, para contribuir, para ajudar esses professores do ensino básico a trabalhar com os mapas em sala. Eu era um desses alunos, né? Então nós passamos a atuar junto a esses professores, oferecendo palestras e cursos de como esses professores poderiam trabalhar os mapas históricos a partir de várias temáticas. Qual que é a importância do museu dentro do projeto? Bom, o projeto Contação é um projeto que está vinculado especialmente à Universidade Estadual de Londrina, né? Então a gente tem universos muito distintos, que é a universidade, museu e escola. Embora sejam universos distintos, eles têm o mesmo objetivo, que é a educação. Então, o museu, para o projeto Contação, funciona como um grande parceiro, né? E além de parceiro, é também um laboratório, não somente para os alunos e professores que vêm aqui construir suas primeiras experiências em relação ao museu, mas também para os estagiários que participam do projeto Contação, porque esses estagiários tiveram a oportunidade de vivenciar o dia a dia do museu. A gente está aqui com a professora Ana do projeto Contação. A gente queria que você resumisse um pouco os objetivos do projeto para a gente. Tá, ok. Bom, de uma forma geral, o objetivo é contribuir para a construção de novas representações dos trabalhadores, né, dessas comunidades locais em que o projeto atua e, ao mesmo tempo, pensar que a escola seja um espaço de produção de saber, produção de conhecimento e um espaço de pesquisa também. No objetivo específico, seria também capacitar os nossos alunos que participam do projeto, os alunos universitários, né, que participam do projeto. Não só essa vivência de pesquisa, mas a vivência de uma pesquisa em sala de aula. E, por outro lado, valorizar a memória local desses trabalhadores, desses novos personagens, bem como a ação desses alunos da educação básica. Mário, você pode nos dizer qual que é a dimensão do projeto Contação? O projeto trabalha com várias escolas e com muitos alunos também, né? O pessoal até assusta um pouco quando a gente fala da dimensão do projeto, mas é porque a gente trabalha em rede, então essa é a ideia principal. Então não somos nós diretamente que fazemos esse trabalho de coleta, tratamento da memória local, são eles, né, que fazem esse grosso da pesquisa. Então são os professores e os alunos que vão a campo, digamos assim, né? Então você tem cada escola com um tema diferente, trabalhando com uma comunidade, um bairro diferente, uma localidade diferente, mas porque quem faz essa coleta, esse tratamento, essa salvaguarda desses documentos são membros da comunidade, os professores e os alunos, o pessoal que mora por ali mesmo, né? Então por isso que é possível fazer algo tão extenso, por isso que o projeto tem braços tão grandes assim, por isso que o projeto atinge
tantas comunidades, né? Então essa é a ideia do projeto, a ideia de rede, de cada um trabalhando, a divisão de tarefas que a gente tem no projeto. E essa divisão de tarefas dá para a gente avaliar, perceber que é a própria comunidade cuidando da sua própria história, né? Justamente. Cuidando e refazendo a sua história. Se um professor não estiver vendo nesse momento, de que forma o professor pode entrar em contato com o projeto e como que ele pode envolver a sua escola nesse projeto? Através do museu ou do departamento de história da UEL, né? E é bacana porque alguns professores ficam conhecendo o projeto pelo PDE, por exemplo, que é um projeto de formação continuada, né? E o projeto Contação é parte dessa ideia também, de formar de maneira situada, inclusive. A gente forma na escola, a gente vai até as escolas, né? Mais do que formar em ambientes como a universidade, a gente faz o trabalho de formação no ambiente escolar, propriamente dito, e junto com os alunos. Então a gente vai até a escola tranquilamente, você entra em contato com a gente que a gente faz esse trabalho de ir atrás das escolas onde há recepção do projeto, onde o projeto é bem recebido e é bem trabalhado. E qual que é a utilidade das oficinas no trabalho de campo? As oficinas, elas são de grande relevância porque ela faz com que o aluno seja mais ágil, ele haja com responsabilidade e ele desempenhe um trabalho com eficiência. Por exemplo, no meu caso, eles participaram de 5 oficinas, né, que foi a oficina de blog, de entrevistas, de fotografia, contação de história e mapas e lugares. O projeto que eu vou desenvolver é o projeto no MST, Mulheres, o Movimento 8 de Abril, Mulheres Arrimo de Família. E eu fiz um recorte entre o ano de 1980 e o ano 2000. Então, nesse projeto, eles passaram a ter uma noção como é que acontece uma entrevista, como é que faz a fotografia. Certo. E a sua função dentro não é sua função, mas na verdade você reconheceu algum avanço da forma dos alunos observarem esse trabalho? Que reflexo que deu isso aí no final desse projeto? Ou até então, você poderia nos dizer qual é o resultado desse trabalho com os alunos? Olha, eu acho assim extremamente produtivo, porque, veja bem, eles teve a oportunidade de ir em loco, quer dizer, a partir das aulas de história, falando sobre assentamento, né, sobre mulheres, como que é um assentamento, como é que se trabalha, qual é a distância. Por exemplo, esse assentamento 8 de Abril é uma área de 13.000 hectares. Outra coisa que eu achei extremamente interessante, que após essas entrevistas, alguns falavam assim, professora, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Olha, professora, eu vou me inscrever no vestibular de História. Então, surgiu aí uma paixão, né, pela história. Agora a gente está com a Keila e eu queria que você falasse das oficinas como um todo, especificamente da sua de mapas. Certo. As oficinas, né, elas servem para que os alunos possam ter maior contato, né, com documentos, né, com fontes como álbuns de família, mapas, causos, e que eles possam, eles serão capacitados, né, a trabalhar com essas fontes, a fazer o levantamento das fontes, a interpretá-las e produzir fontes também, né, produzir documentos. A minha oficina, especificamente, é a oficina de mapas, né, nós trabalhamos com mapas oficiais da Companhia de Terras do Norte do Paraná, que os alunos têm contato com esse mapa como documento histórico oficial mesmo, para fazer análise do mapa como documento, interpretar, e depois, a partir desse trabalho com mapas oficiais, que eles possam produzir mapas também, né? Aí a gente entra daí na produção de mapas alternativos, que são os alunos que vão produzir a partir do tema do projeto. No caso, eles vão poder mapear a rua ou no bairro onde as pessoas serão entrevistadas, as casas das pessoas entrevistadas. Eles vão poder fazer mapeamento da cidade pelo cheiro, da rua, né, da escola, pelo cheiro, pelos sons. E os mapas afetivos, né, que são os mapas que mais aparecem assim, nas escolas que a gente já aplicou esse tipo de oficina, que traz essa ideia de pertencimento à comunidade, os lugares que despertam mais sentimentos, né, os lugares que eles se identificam mesmo. Pelas lembranças. Né? Pelas lembranças.
o que tem no mapa de cheiros também, os cheiros também trazem à tona algumas lembranças. E também eles vão poder mapear as rotas de trabalhadores, né? No caso, tem algumas escolas que vão trabalhar com as domésticas, que tem um bairro que tem várias domésticas que vão para o centro da cidade. Então eles vão fazer esse tipo de mapeamento também. Essa é a Gisele, estagiária de computação, que trabalha com a oficina de entrevistas. Fala um pouco pra gente da sua oficina, como é que ela funciona. Então, a oficina de entrevistas, ela tem alguns objetivos, assim. E um principal objetivo é preparar o aluno para a coleta de depoimentos de moradores, enfim, aí depende do projeto de cada escola, pode ser de moradores ou de algum membro da escola, alguém que faça diferença na comunidade. E a oficina de entrevistas, ela visa ensinar o aluno a coletar essa entrevista de uma maneira que ela possa ser utilizada depois, em trabalhos acadêmicos e tal. A oficina ela tem uma parte que a gente discute memória e trata da memória coletiva, individual das pessoas. E na oficina a gente trabalha com o manual e a gente visa capacitar eles para essa coleta, desde como abordar a pessoa a ser entrevistada, até o que fazer depois que a entrevista está feita, de como ela deve ser guardada, como ela deve ser transcrita, enfim. E o trabalho é esse, e o que dá para a gente perceber durante esse ano que a gente ministrou as oficinas, é que os alunos eles acabam saindo da oficina com uma visão de história um pouco diferente da que eles entram. Porque normalmente em sala de aula eles têm contato com uma história de grandes nomes, grandes fatos. E quando você leva a entrevista para dentro da sala de aula, eles têm a possibilidade de tratar memória individual ou coletiva do bairro ou da própria escola deles como parte da história, que não seja a história que fala de grandes nomes ou de grandes feitos, e sim dando uma importância maior para as pessoas que do dia a dia, que convivem com eles. Além das oficinas de entrevista e de mapas, a gente tem a oficina de causos, contação de histórias comigo, a de fotografia com a Cláudia e a de blog com a Laura. Eu queria que você falasse um pouco da sua oficina de fotografia pra gente, como é que é? Certo. A oficina de fotografia ela está dividida basicamente em 3 partes, né? Que a primeira é um pouco a história da fotografia, para situar mesmo o pessoal, mas uma coisa bem breve, sim. A segunda é a questão da memória, que a gente entra já numa questão da discussão da fotografia como documento, e a terceira parte, que é a parte técnica. Então são alguns macetes para a foto sair um pouquinho melhor. Então, como a segunda parte é a parte mais importante, é que eu vou falar mais assim. A oficina de fotografia, muitas vezes, ela fica meio de mãozinha dada com a de entrevista, porque quando os alunos vão até a casa das pessoas fazendo as entrevistas, geralmente as pessoas pegam as suas fotografias de família e tal, como um registro de verdade. Na oficina de fotografia, a gente procura mostrar para eles que essas fotografias que eles trazem são importantes, primeiro, porque elas têm ali um registro o que é importante para aquelas pessoas que foram entrevistadas, segundo também para a gente pegar e fazer uma análise em cima daquilo, porque a gente tem que pegar e pensar na fotografia como um possuidor de 2 filtros, né? Primeiro filtro de quem tira foto, que é uma pessoa que ela pensa a foto, tem que tirar essa ideia de que a foto é uma coisa assim que não é pensada, ela é pensada, tem uma intenção por trás daquilo, e a intenção de quem está analisando a foto, né? Que ela vai pegar, ela faz as perguntas para a foto e tira dali. Então a fotografia nada mais é do que outra fonte histórica que foi reconhecida como fonte histórica há pouco tempo. É uma coisa ainda recente, por isso que é importante pegar e passar isso nas oficinas. Qual é o seu trabalho nas oficinas do Projeto Contação? Eu participo de quase todas, na verdade, mas a minha mesmo é de contação de histórias, porque a ideia dela é sensibilizar os alunos para as narrativas coletadas durante o projeto. Então, a de entrevistas é a parte mais técnica, de coleta, tratamento, transcrição, e a de contação de histórias é a parte de análise. A gente trabalha muito com a interpretação das histórias daí, né? Qual o conteúdo delas, como é que eu respeito esse tipo de narrativa, se é um caos, como é que eu analiso isso. Se a pessoa está falando sobre o movimento sem terra e conta uma história no meio, eu descarto isso, lógico que não. Então a ideia é respeitar e interpretar e valorizar essas histórias que a gente coleta. Ocorreu algum fato curioso, né, durante
durante essa oficina? Tem De casos... alguma história, de algum caso assim que a pessoa se assustou, né? Ou percebeu que não precisava se assustar, né? Alguns adoram contar histórias pra gente, né? Então aproveitando contando teve um caso de um aluno que a gente contou o caso da estrada onde o cavalo para e empina porque alguém foi morto ali. E um aluno de Miraselva contou exatamente onde ficava essa estrada. Porque meu pai falou que ali, né, curva, não sei pra onde, tal. Aí os alunos da 4ª série ficaram assim, arrepiadíssimos, né? Então tem casos que são muito bacanas porque eles contam outras versões pra gente, versões possíveis. Há uma grande conversa, eles adoram contar também. Eles veem que as histórias que eles sabem até são importantes. Eles passam a valorizar o que eles sabem, o que eles ouviram por ali, dos avós, né? Então é uma valorização do que se ouve, das narrativas contadas, né? Eles veem que isso é memória, isso é lembrança, isso importa pra gente que faz história também. Isso pode servir como fonte, como documento pra gente, pode servir como um elemento de análise. Então para eles isso é muito novo, é muito interessante. Sim. Professora, qual que é a receptividade dos alunos com a memória local? Olha, eles gostam, né? Os primeiros assuntos nossos tratados foram sobre as ruas da cidade. Então eles começaram a perceber que a rua não era apenas uma rua, né? Que as ruas eram pessoas e foram conhecendo essas histórias. Então com isso o gosto deles para estudar história aumentou, né? Não é só, né, o que está escrito no livro. Então eles percebem que eles têm que ter, logicamente, a pesquisa, a fundamentação, mas que tem pessoas que lembram de maneiras diferentes. Ou outras vezes essas pessoas elas confirmam, né, através da memória delas o que eles estudaram em classe. Certo. Você percebeu alguma mudança de comportamento desses alunos a partir do momento que eles começaram a frequentar o projeto? Na minha disciplina, bastante, porque daí eles começam a ter assim um envolvimento, né? Então a gente, como nós somos um grupo menor, né, dá tempo de dar mais atenção a eles. A gente sai passear junto, né? A gente vai de carro, às vezes vai de ônibus quando é muito aluno. Então a gente acaba criando uma intimidade e isso reflete em sala. O respeito, né, deles pela professora aumentou com as pesquisas. Então eles percebem que, né, lógico, não é a professora não sabe tudo, não é a dona do saber, mas que está orientando as pesquisas deles, né? Aí eles percebem na fala das pessoas, né, eles aprenderam a respeitar mais os mais velhos, de uma maneira geral, tanto os professores quanto os entrevistados. Em alguma conversa que você já teve com outros professores de outras matérias, você percebeu que o comportamento desses alunos, né, melhorou, piorou, né, e qual é essa relação que você pode nos dizer com esse aluno na sociedade, com as outras matérias dentro da sua residência? Então, eles teve até uma que relatou, né, assim, o mesmo assunto o ano inteiro, né, no fechamento. Aí depois ela vai contando que ela aprendeu, além do conteúdo, ela ainda aprendeu a conversar, se comportar, né, que o modo dela de ver a vida mudou depois do projeto. Que ela era uma menina assim danada e de repente ela foi acostumando, foi melhorando a sociabilidade dela, né, pela atenção mesmo que a gente, né, pode ter mais, assim, a convivência fica melhor. E quais são suas expectativas, né, diante desse novo projeto? Aprender a conversar mais com as pessoas, respeitar, colocar o que ela falar, tudo que ela fala é importante. Não pode descartar nada, assim, sabe? Aprender a respeitar as opiniões delas também. Qual que é o seu primeiro contato, né, com as oficinas do projeto? Eu acho legal, porque você aprende a escutar mais os outros, né? E você já conversou com seus amigos na escola? Já conversou com alguém a respeito desse projeto? E que é que você imagina, né, que vocês vão poder fazer nesse projeto aí? Adquirir mais conhecimento. Quais são as suas expectativas, né, para esse projeto, Contações? Aprender sobre mais a história de Carlópolis, né? E melhorar a comunicação com as pessoas. Você tem algum assunto que você gostaria de trabalhar? Alguma história que você
já escutou ali, que você gostaria de pesquisar melhor, mais profundamente? Dos tropeiros. E sobre a questão das entrevistas, né? Qual seria a sua maior curiosidade, né, para fazer uma pergunta para um tropeiro, né? Quando eles ficassem doentes, como que eles faziam para curar o companheiro, para ajudar. O projeto Contação de Histórias trabalha com a história e memória locais e pretende contribuir para novas representações sobre os sujeitos na formação de comunidades do norte do Paraná. Hoje, ficamos por aqui. Até o próximo programa.